Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. O Senhor está no meio de nós para celebrarmos hoje a memória de São Martinho de Tours, bispo do século IV, um grande guerreiro de Cristo. Foi ordenado presbítero, depois bispo, e em Tours exerceu o seu serviço episcopal de forma tendo como modelo o próprio Senhor. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que fostes glorificado pela vida e pela morte do Bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Início da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, conforme à piedade, na esperança da vida eterna. Antes dos tempos antigos, Deus, que não mente, prometeu esta vida eterna no templo determinado, manifestou a sua palavra através da mensagem que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a nossa fé comum, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para acabares de organizar o que faltava e estabeleceres anciãos em cada cidade, segundo as minhas instruções. O ancião deve ser irrepreensível, casado uma só vez, e os seus filhos sejam fiéis, sem fama de maus costumes ou insubordinação.
O dirigente da comunidade, como administrador da casa de Deus, tem de ser irrepreensível. Não pode ser arrogante, nem colérico, nem amigo do vinho, nem conflituoso, nem ávido de lucros desonestos. Pelo contrário, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, ponderando, justo e piedoso, disciplinado. Deve ser de tal modo fiel na exposição da palavra, conforme o ensino recebido, que seja capaz não só de exortar na sã doutrina, mas também de refutar os que a contradizem. Palavra do Senhor. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram a face do Deus de Jacó. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os provoca. Melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço um nó de moinho e o atirassem ao mar, do que ser ocasião de pecado para um só destes pequeninos. Tende cuidado. Se teu irmão cometer uma ofensa, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se te ofender 7 vezes num dia, e 7 vezes vier ter contigo e te disser: estou arrependido, tu lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Caros peregrinos, irmãos e irmãs, São Martinho era um homem bom, um homem que muito cedo percebeu de que nada se compara ao amor que Deus tem por cada um de nós. Nada. Nós não achamos, seguramos-nos muito nos humores humanos, nas paixões humanas, nas seguranças humanas. São Martinho segurava-se no amor que Deus lhe tinha. Isto para vos dizer que, para mim, mas penso que para a generalidade de todos nós, o mais difícil na vida cristã não é amar os outros. É, antes de mais, deixar-se ser amado por Deus. Porque só aí podemos conhecer o amor que Deus nos tem. E que a única medida que temos para ver como está o nosso amor a Deus é ver como é que nós tratamos os nossos irmãos. Tudo o que fizestes a um dos teus irmãos, foi a mim que o fizestes, diz Jesus. E todos, ou muitos, conhecem por certo esta história tão conhecida de São Martinho. Um dia, andando na rua, viu um pobre sem agasalho. São Martinho tirou o seu e deu-o a ele. Nessa mesma noite, apareceu-lhe Jesus com o manto que São Martinho tinha dado ao pobre, vestido com ele. Isto é para nós termos uma ideia de que, de facto, tudo o que fizermos ao outro é a Deus que fizemos, é a Cristo que fizemos. Depois, o Evangelho mostra-nos uma passagem exigente. Se o teu irmão te ofender uma vez, repreende-o. Se te ofender e pedir-lhe perdão, deves perdoá-lo. Se te ofender 7 vezes por dia e 7 vezes te pedir perdão, deves perdoar-lhe. E os apóstolos, atónicos com tanta coisa, disseram: Senhor, aumentai a nossa fé. Sim, nós, por natureza, temos muita dificuldade em perdoar a quem nos faz mal, a quem nos trata mal, a quem nos prejudicou. Mas se tivéssemos fé, tudo era possível. Porque o primeiro a ser perdoado somos nós. Porque Deus nos perdoa a cada segundo quando lhe pedimos perdão. Nem que seja 1 milhão de vezes por dia. Ele perdoa-nos. Portanto, não achemos que é um luxo perdoarmos o irmão 7 vezes, quando nós pecamos por dia muito mais que 7 vezes. E o Senhor está disposto a nos perdoar sempre. 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 E isto é claro, irmãos. É o resumo
praticamente de todo o Evangelho. A atitude mais antagónica, mais contrária a Deus, é a falta de perdão. Porque esse é o único pecado que Deus não nos pode perdoar, porque nós não queremos. E para terminar, vou contar, uma anedota, tem piada, mas que nos deixa alguns ensinamentos. Havia um senhor que se converteu e ficou cheio de fé, ia à missa todos os dias, rezava não sei quantos terços, jejuava, tudo. E um dia entrou na missa e apanhou este evangelho, precisamente, que diz: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela assim o faria. Então este recém-convertido, cheio de fé, sai da missa a correr, vai para o quintal dele, ajoelha-se diante de um pinheiro e começa a dizer: eu tenho fé, 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 eu tenho fé. Pinheiro, sai daí e planta-te no mar. Passados uns segundos abriu os olhos e é claro que o pinheiro estava lá. Mas ele responde: já foste e já vieste? Tem de facto piada, mas tem muito de ensinamento. Tem muito de ensinamento. Porque a fé não tem limites, irmãos, não tem limites. Não tem limites, porque Deus pode tudo que lhe pedimos com fé, desde que seja para a nossa salvação, obviamente. Deus dá-nos, pode tudo, não há nada que Deus não possa. Nada. Por mais difícil que seja a situação, não há nada de que Deus não possa fazer. Basta pedir-nos com fé. Que Maria torne-se para nós o modelo de fé. Ela que foi a primeira a acreditar que seria mãe sem relação humana. Que seria mãe de Deus. Acreditou e confiou-se e entregou-se plenamente à vontade de Deus. E tudo isto aconteceu. Irmãos e irmãs, na sua peregrinação na terra a caminho da pátria celeste, os discípulos de Jesus estão sujeitos a 1000 tentações, escândalos, injúrias e faltas de fé. Imploremos a Deus que nos faça avançar nos seus caminhos, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o Pai do céu, livre do mal a Santa Igreja, dê arrependimento e o perdão aos que caíram e os ajude a retomar numa nova vida, oremos. Para que o Espírito dê aos bispos e aos presbíteros inteligência para administrarem a casa de Deus e serem irrepreensíveis, humanos para com todos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que num tempo em que nada se faz de graça e em que abundam as pessoas desonestas, os cristãos sejam hospitaleiros e acolhedores, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que nos países onde não se respeitam os mais débeis e a maldade é aplaudida e recompensada, o Senhor suscite muitos profetas na sua Igreja, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que nas comunidades paroquiais da Diocese a palavra de Deus continue a ser a luz brilhante que ilumine as consciências e a vida dos homens, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
Deus nosso Pai, que conheceis como ninguém até onde pode chegar a fragilidade humana, fazei que os nossos passos sigam sempre para vós. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, santificai estas ofertas que alegremente vos oferecemos em honra de São Martinho e fazei que por elas a nossa vida seja orientada na adversidade e na prosperidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Martinho, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Martinho, São Francisco e Santa Jacinta Mártir, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que veis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei, Senhor, aos que alimentastes com o sacramento da unidade, fazei que vos agrademos em todas as coisas, para que, a exemplo de São Martinho, todo submisso a vós, também nós sintamos a alegria de ser verdadeiramente vossos. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que nascem convosco. I will now bless the religious objects. Benedico gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos a continuação de um santo dia e de em paz, e o Senhor vos acompanhe.